Terá início a sessão de abertura da reunião de líderes do G20 Combate à Fome e à Pobreza. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Participaram da reunião representantes de 19 países das Uniões Europeia e Africana, responsáveis por 85% das riquezas produzidas no mundo. A aliança receberá doações e terá escritórios para ajudar países em desenvolvimento a combater a fome com dinheiro e projetos. Entre eles estão programas de transferência de renda, merenda escolar saudável e agricultura familiar. E de forma surpreendente foi divulgada a declaração dos líderes, né? Finalmente saiu 22 páginas, 85 pontos, 2 pontos que estavam travando aqui a negociação, as guerras, né? O documento abre com o compromisso de construir um mundo mais justo, mais sustentável. A declaração demonstra profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e a escalada no Líbano. Em relação à guerra na Ucrânia, saúda todas as iniciativas que apoiam uma paz abrangente. O G20 reafirma os compromissos para intensificar ações urgentes para enfrentar as crises climáticas com base no Acordo de Paris. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é reunião do G20, um raro consenso em meio a tantas discordâncias no mundo. Como a diplomacia brasileira costurou o apoio das 20 maiores economias do mundo em torno de um texto publicado ao final da reunião do G20, sem ressalvas. Eu converso com o jornalista Marcelo Lins, comentarista e apresentador do Globo News Internacional. Ele acompanhou de perto o primeiro dia da reunião dos líderes do G20 no Rio. E falo também com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Terça-feira, 19 de novembro. Lins, a gente fala no calor da hora, o documento final acabou de sair e surpreendeu pelo timing, porque minutos antes as pessoas estavam dizendo que o Brasil estava recebendo uma pressão danada de outros países, sobretudo países da Europa, para reabrir discussões em relação ao trecho que falava de conflitos internacionais. O que aconteceu? Surpreendeu todo mundo, né? Eu acho que o que aconteceu foi o bom exercício da diplomacia. Sim, a mesma diplomacia que tantas vezes é acusada de causar frustração pela falta de resultados práticos, dessa vez pela insistência dos negociadores brasileiros, mas não somente deles, também de parceiros do mundo todo. A gente poderia citar uma lista mais ampla de países do que apenas os ocidentais. Eu acho que houve ali um entendimento de que valia a pena marcar posição em algumas questões básicas, não só para essa cúpula, mas, digamos, para a humanidade daqui para frente, nesse momento tão importante. Então, sim, a expectativa de que a negociação, que vinha se mostrando muito difícil, ela pudesse se estender até o segundo dia da cúpula. Isso não é raro de acontecer, pode acontecer quando há pontos que estão sendo discutidos. O pior que poderia acontecer é não haver um consenso entre todos os países e simplesmente essa declaração não sair, ou seja, ao invés de uma declaração dos líderes do G20, sair apenas uma declaração do país anfitrião, como já aconteceu em outras ocasiões, com muito menos peso e muito menos significado. Dessa vez, o acerto de algumas palavras específicas em alguns momentos me parece que foi suficiente para satisfazer ou para que pelo menos se chegasse a um consenso que era o objetivo, na verdade, original dessas negociações, Natuza. Lins, e que avaliação você faz do documento em si? Porque ele toca em temas que muitas nações não queriam tocar, sobretudo no item 7, que é o item que fala de conflitos e guerras. A importância dessa menção à legislação internacional, ao respeito à Carta das Nações Unidas, é porque ela inclui, já ao mencionar esses documentos e essas legislações, estão incluído ali o respeito à soberania. Isso diz respeito
tanto a questão palestina, por exemplo, que acaba sendo citada dentro desse termo, mas também, me parece, mesmo sem citar explicitamente nesse momento a Ucrânia, fala da Ucrânia também. Se você está defendendo o respeito à legislação internacional, à Carta das Nações Unidas, que contém ali salvaguardas à soberania, você está defendendo também a soberania da Ucrânia. Tanto na questão da Ucrânia como de Gaza, da Ucrânia não condenam a Rússia. Aliás, a palavra Rússia não é citada. Sequer é citada no item Ucrânia. Quer dizer, como se tivesse uma guerra lá, tivesse um problema humanitário para haver uma solução, mas não existe ali a Rússia, que é o país agressor que invadiu a Ucrânia. Eles omitem a palavra Rússia. E em Gaza e no Líbano tampouco mencionam a palavra Israel. Falam que em Gaza é uma situação humanitária catastrófica. Por que a situação humanitária é catastrófica? É por causa da ação militar em Israel, em resposta ao atentado de outubro do ano passado, mas que provocou uma catástrofe humanitária. Por que eu digo isso especificamente? Porque alguns analistas vêm se queixando, antes mesmo da definição do fraseado do documento final, de que a declaração não poderia ser tímida em relação à Ucrânia, especificamente porque nas últimas 48 horas a Rússia voltou a atacar com grande violência alvos na Ucrânia, fazendo que para muitos é o bombardeio mais intenso em quase 3 anos de guerra contra o país vizinho que a Rússia invadiu por decisão do Vladimir Putin. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que o país está sob um dos maiores ataques aéreos com drones e mísseis da Rússia neste domingo. Essas são imagens de Kiev. É possível a gente ver mísseis e também ouvir ao fundo fortes explosões. Segundo o governo ucraniano, foram cerca de 120 mísseis e 90 drones russos que também atingiram infraestruturas cruciais, como de geração e transmissão de energia. E eu não tenho tanta certeza se a declaração é de fato tímida. Poderia ser mais dura, poderia ser ainda mais explícita, mencionando claramente a Rússia, sem dúvida nenhuma que poderia. Ao mesmo tempo, quando você defende esses princípios todos, você está deixando nas entrelinhas antever que você está criticando também a posição de quem invade um outro país. Isso pode valer, e vale, sem dúvida alguma, para a Rússia em relação à Ucrânia. Isso vale também, sem dúvida alguma, ao que acontece com o drama dos palestinos, ao que acontece também com o Líbano. E isso não significa, ao mesmo tempo, esquecer que o terrorismo precisa ser condenado. Sempre precisará. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca alguns parâmetros que devem ser respeitados por todos, você está atendendo, digamos assim, aos anseios de todos aqueles que não querem ver a sua soberania invadida. Eu acho que isso não é pouca coisa, ainda mais a gente lembrando, e é preciso lembrar, como são grandes as diferenças entre alguns dos países que chegaram a esse difícil consenso. Chegar a um consenso, hoje em dia, no mundo de hoje, a gente sabe que é das coisas mais difíceis que existem, Natuza. As negociações do G20 começaram bem antes do momento em que os líderes mundiais se juntaram ao redor dessa mesa. Só a fase final de conversas levou quase uma semana. Os encarregados da redação de um acordo final são os chamados Sherpas, que dialogam em nome dos chefes de Estado e de governo. Depois de uma noite em claro, buscando um entendimento, os Sherpas chegaram a um consenso para uma declaração final às 5 da manhã de domingo. E chegar a um consenso para uma declaração envolvendo tantos líderes tão poderosos é algo mais difícil ainda. Portanto, eu não minimizaria a importância desse documento e do trabalho de quem se dedicou a fazer com que esse documento saísse de uma forma que tocasse nos temas mais prementes e algumas das bandeiras que os anfitriões, no caso o governo brasileiro, queriam que fossem tocados. Porque para além da guerra, além do respeito às soberanias e tudo mais, tem as questões do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e, claro, do combate à fome e à pobreza, Natuza. Pois é, a gente vive numa era em que dizer o óbvio virou difícil, né? E que talvez dizer o óbvio seja algo extraordinário. Mas eu queria falar sobre um outro ponto. Você tangenciou, mas eu queria me aprofundar nele, Lins, que é a Aliança Global para combater a fome e a miséria.
Esse foi um feito muito comemorado pela diplomacia brasileira. Antes mesmo do resultado do documento, né, saindo na íntegra, como tinha sido acordado pelos países ao longo dos últimos dias, o Brasil já comemorava o fato de ter saído dessa reunião uma aliança com todas essas nações para se combater a pobreza com ações práticas, dinheiro para os países e experiências que deram certo. E dentre as experiências que deram certo estão lá figurando no cardápio de recomendações, né, de organismos internacionais ou para organismos internacionais, programas como Bolsa Família, o Programa da Agricultura Familiar, que também é brasileiro, Programa da Merenda Escolar, todos programas nacionais. Para você, qual é o tamanho dessa aliança? A gente pode considerar, como você acabou de considerar o documento, um feito, ou, diante do histórico do presidente da República, era meio que natural que esse tema ganhasse destaque e adesão nessa reunião do G20? Era de se esperar, era natural que o presidente Lula, que fez dessa uma de suas bandeiras na vida política, o combate à fome e à miséria, com algumas vitórias importantes aqui no Brasil ao longo dos governos anteriores dele e que ele tenta replicar nesse momento, era natural. O que é menos natural? É que se consiga um consenso para colocar essa questão na ordem do dia. Quando ela aparece na declaração final dos líderes do G20, que reúne ali as 19 maiores economias do mundo, 2 blocos econômicos muito importantes, a União Europeia, a União Africana, e que junta ainda organismos multilaterais como o FMI, Banco Mundial, o Banco do BRICS também e outras instituições, além de think tanks, além de toda a sociedade civil mobilizada, ela ganha uma atração, ganha um peso que, é claro, a gente precisa ficar atento para o quanto dessas palavras bonitas vai acabar saindo do papel num futuro mais ou menos próximo e virando realidade nos países que tanto precisam de transferência de renda, de ajuda para estudantes de baixa renda, inclusive de alimentação, e a gente fala de merenda escolar, de acesso a microcrédito para quem quer tentar empreender, quem quer tentar ser um pequeno agricultor, para quem quer facilitar a produção e distribuição de alimentos. Tudo isso é fundamental que não fique apenas nas palavras, mas apenas o fato disso ter sido incluído na declaração final, com a ênfase que foi incluído, e a partir de um documento já anterior, que era o da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, não é pouca coisa. Apesar de ter sido lançada no G20, a Aliança Global de Combate à Fome será um órgão independente. A previsão é que comece a funcionar na metade do ano que vem. 82 países fazem parte da aliança, além de 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e outras 34 organizações não governamentais e filantrópicas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento colocou à disposição 25 bilhões de dólares, o equivalente a 140 bilhões de reais. Eu acho que num tempo de grande ceticismo, que é esse que estamos vivendo, de grande descrença na capacidade tanto de organismos multilaterais quanto da própria democracia representativa de entregar resultados à população, resultados pelos quais a população anseia, a população, no caso mundial, eu acho que vale a pena também a gente enfatizar o lado positivo disso. O quanto vai se tornar realidade é algo que a sociedade precisa estar atenta e cobrar, assim como nós da imprensa também. Não adianta só enaltecer e tratar como positiva a inclusão desses temas numa declaração desse porte, é preciso acompanhar para ver o que acontece mais à frente. Temos o histórico bem recente de compromissos assumidos em questões ambientais que estão longe de terem sido cumpridos. E uma coisa é a diplomacia brasileira considerar positivo uma ação dela. Outra coisa é essa ação se traduzir em decisões reais, né? Então, por isso que a gente Sem existe. dúvida. Você citou muito bem. Agora, em algum momento, essa reunião parecia que ia desandar, né? Que ia para o vinagre por causa de um integrante ou de um visitante, muitas vezes incômodo para o Brasil, que é o presidente da Argentina, Javier Milei. Ele disse que ia se colocar contra a Aliança Global contra a Fome, depois recuou, aceitou. Disse que fez sinal de que não ia aceitar o documento final e, no final, assinou o documento final. O que aconteceu com Javier Milei, para além daquela cena icônica dele cumprimentando o Lula, os dois com cara de poucos amigos durante a recepção do presidente da República a chefes de Estado?
Aquela cena que claramente traduz o desconforto ali de parte a parte e a falta de vontade de uma aproximação maior, pelo menos entre esses dois líderes, ela não pode apagar o fato de que a Argentina faz parte da América do Sul, que a Argentina vive um momento econômico complicado e que a Argentina também tem muito a necessitar da ajuda internacional. E muitas vezes parece até difícil de entender o que a Argentina tem a ganhar se distanciando de gente que poderia ajudá-la. A gente fica pensando nisso, né? Não são poucos os analistas que nesse G20 e no caminho até esse G20 lembravam da proximidade cada vez maior entre Javier Milei e Donald Trump. Não custa lembrar que há poucos dias o Milei esteve na celebração em Mar-a-Lago da vitória política de Donald Trump, onde ele reuniu ali alguns de seus principais assessores e apoiadores, como Elon Musk, gente que vai integrar o seu futuro governo, e entre os convidados estava lá Javier Milei. Por isso mesmo, jornalistas não só brasileiros, mas argentinos, americanos até, não hesitaram em dizer que Milei viria para o G20 também ali como se não um emissário oficial, mas alguém que sabia exatamente o tipo de posição que deveria defender para agradar o presidente eleito dos Estados Unidos. E Milei chegou mais ou menos nessa toada. Vamos lembrar que nos últimos dias ele tomou outra atitude que foi vista também como muito complexa de ser justificada, relativa à COP29, que está acontecendo nesse momento em Baku, no Azerbaijão, né? Ele retirou a delegação argentina da cúpula climática lá. E a gente sabe que Donald Trump é um crítico ferrenho de negociações climáticas nesse momento. Não só isso, ele demitiu a sua chanceler, ministra das Relações Exteriores, a Diana Mondino, porque a Argentina acabou se juntando ao grosso das nações do mundo, questionando a validade de manter o bloqueio a Cuba, que já dura 70 anos, sem ter conseguido os objetivos declarados quando foi imposto. Agora, aqui no Rio de Janeiro, Javier Milei inicialmente não estava a Argentina na primeira lista de países que apoiou essa ação global contra a fome. Demorou, só veio numa segunda lista. E quando veio com um documento argentino, uma mensagem explicitando que estava assinando ali, mas que na verdade lembrava que toda ajuda deveria se dar dentro do capitalismo, como que ia dizer que o que estava sendo planejado ali, como ações estatais, poderia remeter a algo próximo do socialismo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ninguém está defendendo aqui a implementação do socialismo. Aqui que eu digo é nessa declaração, ou nesses debates. Tudo se dá dentro da sociedade de mercado, mas da responsabilidade do Estado nela também. Aí a Argentina faz um recuo. Então me parece que os próprios diplomatas argentinos, o próprio presidente argentino, entenderam que há coisas que são mais importantes do que um discurso de campanha e acabaram cedendo nesses pontos que estavam emperrando de fato a negociação. Marcelo Lins, muito obrigada pelo esforço de reportagem. Você entrou em todos os jornais que eu assisti ao longo do dia e você ainda encontrou um tempo para conversar aqui com a gente no assunto. Te devo essa, tá? É sempre um prazer, conte comigo sempre. A gente vai no calor dos acontecimentos para tentar olhar o que aconteceu, registrar e repassar a quem está ouvindo o assunto agora as informações para que essa pessoa faça o seu juízo sobre esse acontecimento histórico que é a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com Vinícius Rodrigues Vieira. Vinícius, a gente sabe que a reunião, o primeiro dia de reunião do G20 terminou com a divulgação do texto final, do documento final assinado por todos os países. E eu queria a sua avaliação sobre o consenso em torno desse documento. Para alguns analistas, e o Lins falava sobre isso agora há pouco, o documento mostrou a força da diplomacia brasileira, para outros, nem tanto. Esperava-se que o documento carregasse um pouco mais nas tintas em relação às referências a conflitos e guerras. Qual é a sua avaliação sobre isso? A presidência do Brasil, Natuza, foi focada justamente em 3 pilares: a questão do combate à fome, à pobreza, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.
O Brasil evitou focar naquilo que ele não poderia resolver, pelo menos sob a sua liderança, né, sozinho ali liderando o debate sobre conflitos internacionais. Em relação ao conflito ali Israel-Palestina, até houve ali tons mais incisivos do que eu particularmente inicialmente esperava. Mas acho que o grande destaque fica com o fato de que não há ressalvas nessa declaração final, diferentemente do que se imaginava no começo do dia, em que a Argentina teria ali pontos a destacar, sobretudo em relação àquilo que interessa à agenda da atual presidência brasileira, do Brasil liderado por Lula, que é a questão do combate à fome e a taxação dos super ricos. Então, o comunicado dedica boa parte a isso que, ao meu ver, sempre foi aquilo que a atual presidência brasileira sempre se propôs a fazer. Tentar fazer uma ação que vai além do mero discurso e, sobretudo, retomando essa agenda de promoção de desenvolvimento com foco nos mais pobres do sul global. Então, para você é uma vitória? É uma vitória dentro daquilo que o Brasil se propôs a fazer, mas é importante ressaltar que, inicialmente, nós temos ali a diplomacia brasileira com ambições mais ampla, sobretudo na questão de reforma da governança global e de desenvolvimento sustentável. Mas quando a reunião no Rio de Janeiro começou, Natuza, já estava claro que esses dois temas, principalmente a reforma da governança global, ficaria ali de lado, por conta do momento que nós vivemos em que não há consenso entre as grandes potências. Mas só o fato, reitero, de o Brasil ter ali entregue uma declaração, ter construído um consenso sem qualquer ressalva por parte de qualquer país, esperava-se ressalvas por parte da Argentina, é sim uma vitória, até porque uma ressalva por parte da Argentina sendo o principal parceiro histórico brasileiro, o principal vizinho, que hoje está mais distante em função aí das diferenças ideológicas entre Lula e Milei, seria sim visto como um fracasso e teria sido um fracasso de fato. Bom, e o Milei que chegou com uma expectativa, pelo menos expectativa da parte brasileira, de que ele ia fazer e acontecer, ia se colocar contra a Aliança Global e também não assinaria o documento. Assinou os dois, né? Entrou, aderiu à Aliança Global e assinou o documento final, mas vai voltar para casa com um belo acordo de venda de gás para o Brasil, né? Exato. Acho que o Milei, ele talvez tenha se conformado ali com a Aliança Global e com a referência à taxação em relação aos super ricos, porque ele sabe ou tem a esperança de que quando Trump estiver à frente dos Estados Unidos, esses temas talvez ou caiam por terra ou ganhem ali, tenham muito menor projeção do que tiveram agora com os Estados Unidos, ainda sob a liderança de Biden. Mas é importante ressaltar que depois da África do Sul, ou seja, depois do próximo ciclo à frente do G20 liderado pela África do Sul, nós teremos os Estados Unidos presidindo o G20. E aí é que nós vamos ver se, de fato, essa iniciativa brasileira ainda vai se sustentar. Acredito que sim, porque não depende de uma ação do G20, depende justamente da adesão de países outros além do G20, que já manifestaram interesse na proposta, além de organizações internacionais que não dependem apenas do apoio americano. Mas talvez Milei tenha apostado que essas iniciativas não terão grandes frutos no futuro e, por isso, decidiu aderir à declaração. Muito obrigada, Vinícius, por ter topado conversar com a gente. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, Natuza. Muito obrigado. Até mais. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.